Hoje vou contar para vocês sobre os 12 trabalhos de Hércules. Mas antes, pensem, crianças. Qual foi o trabalho mais difícil que vocês já fizeram? Depois que esse episódio acabar, comenta lá no nosso Instagram, @inspiracões_podcast. Eu sou Annelise Weiler e estou muito animada com essa segunda temporada, que tem como inspiração as histórias mitológicas, contadas de um jeito simples e divertido, assim como conto para as minhas filhas, Didizinha e Didininha. Vocês estão prontos para a história? Vou contá-la agora! Hércules é um dos heróis mais famosos da mitologia grega. Suas aventuras e feitos são contados através dos séculos, inspirando coragem, força e determinação. A história de Hércules é marcada pelos seus 12 trabalhos, um conjunto de tarefas aparentemente impossíveis que ele teve que completar como forma de penitência e prova de sua divindade. A lenda de Hércules começa com sua origem divina, filho de Zeus, o rei dos deuses, e da mortal Alquimena. Hércules nasceu com uma força extraordinária. No entanto, sua vida estava destinada a ser repleta de desafios. Desde cedo, ele foi alvo da ira de Hera, a esposa de Zeus, que não suportava a existência de um filho ilegítimo de seu marido. Por isso, ela lançou uma série de maldições sobre Hércules, fazendo com que ele enfrentasse inúmeros perigos ao longo da vida. Os 12 trabalhos foram impostos a Hércules pelo rei Euristeu, como parte de sua penitência por um crime terrível que ele cometeu sob a influência de Hera. Apesar da dificuldade de cada tarefa, Hércules aceitou seu destino com bravura e determinação. Através desses trabalhos, ele não só provou sua força, mas também seu caráter e sua habilidade em superar adversidades. Neste livro, cada capítulo nos leva a um dos 12 trabalhos. Ao longo dessas páginas, você descobrirá não apenas as aventuras, mas também as lições importantes que podemos aprender em cada uma delas. Hércules não era apenas um herói por sua força física, mas por sua determinação em fazer o bem, mesmo quando confrontado com desafios aparentemente insuperáveis. Prepare-se para embarcar nessa viagem emocionante através da mitologia grega. Vamos descobrir juntos as maravilhas e os perigos que Hércules enfrentou e aprender com seu exemplo como sermos mais corajosos, determinados e fortes em nossas próprias vidas. O Leão de Nemeia. O primeiro desafio que Hércules teve que enfrentar era o temível Leão de Nemeia, uma criatura que aterrorizava a região Nemeia. Este trabalho foi imposto por Euristeu na esperança de que Hércules falhasse e perecesse. Após uma longa busca, Hércules finalmente encontrou o leão em uma caverna dupla. Ele tentou inicialmente matar o leão com suas flechas, mas como esperado, elas não conseguiram penetrar a pele do animal. Armas convencionais eram inúteis. Ele agarrou o leão pelo pescoço e, em uma luta feroz, usou toda a sua força para estrangular a criatura até a morte. A batalha foi intensa e Hércules precisou de toda a sua força e resistência para sair vitorioso. Com o leão finalmente morto, Hércules precisava de uma maneira de tirar a pele impenetrável do animal como prova de sua vitória. Usando as próprias garras do leão, ele conseguiu cortar a pele e fez dela uma armadura, que se tornaria uma de suas marcas registradas. Hércules voltou para Micenas vestindo a pele do leão como um manto, impressionando todos com sua vitória sobre a besta invencível. Este primeiro trabalho de Hércules mostrou não apenas sua força física, mas também sua inteligência e capacidade de adaptar suas estratégias para superar desafios aparentemente insuperáveis. Ele provou ser um verdadeiro herói, capaz de enfrentar qualquer perigo, com coragem e engenhosidade. A Hidra de Lerna. O segundo trabalho de Hércules foi enfrentar a terrível Hidra, uma criatura monstruosa com várias cabeças, cuja respiração e sangue eram mortais. O mais assustador sobre a Hidra era que, cada vez que uma de suas cabeças era cortada,
duas novas surgiam. Sabendo que este desafio exigiria mais do que força bruta, Hércules levou consigo seu sobrinho Iolau, que seria essencial para o sucesso dessa missão. Após localizarem a caverna onde a Hidra vivia, Hércules desafiou a criatura a sair, disparando flechas incendiárias na entrada da caverna. A Hidra emergiu e a luta começou. Hércules atacou com sua espada, cortando as cabeças da Hidra, mas logo percebeu que novas cabeças surgiam no lugar das cortadas. Ele então se lembrou de um plano que poderia funcionar. Após cortar uma cabeça, Iolau usaria tochas para cauterizar o pescoço, impedindo que novas cabeças crescessem. Trabalhando juntos, Hércules e Iolau conseguiram derrotar a Hidra. Eventualmente, eles conseguiram destruir todas as cabeças da criatura, exceto uma. Esta última cabeça era imortal e indestrutível, então Hércules a enterrou sob uma enorme pedra, garantindo que nunca mais pudesse causar mal. Com a Hidra derrotada, Hércules retornou a Euristeu, que ficou ainda mais impressionado e talvez um pouco assustado com as habilidades do herói. A Corça de Serínia. O terceiro trabalho de Hércules era capturar a Corça de Serínia, um animal sagrado para a deusa Ártemis. Hércules recebeu ordens estritas de capturá-la viva e sem feri-la. Hércules perseguiu a corça pelas colinas e vales da Grécia. A corça era veloz e astuta, mas Hércules nunca desistiu. Ele sabia que a única maneira de capturar a corça sem feri-la era com paciência e habilidade. Finalmente ele avistou a corça à beira de um rio. Com cautela, ele conseguiu se aproximar o suficiente para lançar uma rede sobre o animal. Hércules retornou a Euristeu com a corça, provando mais uma vez sua habilidade e determinação. Assim que a tarefa foi reconhecida, ele libertou a corça, que voltou ilesa para Ártemis. Este trabalho mostrou a importância da paciência, do respeito pela natureza e da capacidade de cumprir promessas. Hércules não só demonstrou sua destreza física, mas também sua honra e respeito pelos seres sagrados e divinos. O Javali de Erimanto. O quarto trabalho de Hércules era capturar o Javali de Erimanto, uma criatura enorme e feroz que devastava a região ao redor do Monte Erimanto. Este javali era conhecido por sua força e agressividade, e capturá-lo vivo seria uma tarefa extremamente difícil. Ele encontrou o animal no meio de uma tempestade de neve, o que tornava a tarefa ainda mais desafiadora. Usando sua força e agilidade, Hércules conseguiu encurralar o javali em um desfiladeiro estreito. Aproveitando a vantagem do terreno, Hércules forçou o javali a se cansar, correndo e desviando de seus ataques. Quando o javali estava exausto, Hércules saltou sobre ele e o amarrou com correntes robustas. Ele então carregou o javali de volta a Euristeu. O rei, mais uma vez, impressionado com a força e a determinação de Hércules, reconheceu o sucesso do trabalho. Hércules libertou o javali nas montanhas, onde não poderia mais causar danos às aldeias. Este trabalho mostrou a importância da resistência, da estratégia e da capacidade de enfrentar desafios difíceis com determinação e coragem. Hércules mais uma vez provou ser um herói digno, capaz de superar qualquer obstáculo com inteligência e força. As estábulas de Algias. O quinto trabalho de Hércules envolvia uma tarefa aparentemente menos perigosa, mas não menos desafiadora: limpar as imensas e imundas estábulas de Algias, rei de Élida. Essas estábulas abrigavam milhares de cabeças de gado e não haviam sido limpas em muitos anos, sendo uma fonte de doenças e mau cheiro. Hércules abordou o rei Algias e propôs limpar as estábulas em um único dia, em troca de 1/10 do seu gado. Algias, achando a tarefa impossível, aceitou o desafio com desdém. Hércules sabia que a força bruta não seria suficiente para essa tarefa monumental. Ele estudou a estrutura das estábulas e notou que 2 rios, o Alfeu e o Peneu, passavam próximos ao local. Hércules fez uma abertura nas paredes das estábulas e redirecionou os rios para que fluíssem através das estábulas, limpando
toda a sujeira em poucas horas. Algias, impressionado, recusou-se a cumprir sua parte do acordo, alegando que Hércules havia trapaceado ao usar os rios. Este conflito levou Hércules a desafiar Algias, mas a tarefa foi considerada concluída por Euristeu, mesmo com a traição do rei. As aves do lago Estínfalo. O sexto trabalho de Hércules envolvia as aves do lago Estínfalo, criaturas mortais com bicos de ferro, asas metálicas e penas afiadas que atacavam como flechas. Essas aves monstruosas aterrorizavam a região, matando colheitas e rebanhos e atacando as pessoas. Hércules chegou ao lago e observou as aves. Percebeu que usar força direta seria impossível, pois as aves eram numerosas e voavam em bandos. Então, ele lembrou-se das castanholas de bronze dadas a ele pela deusa Atena. Hércules subiu em uma colina próxima e bateu as castanholas com força. O som alto e metálico assustou as aves, que levantaram um voo em pânico. À medida que as aves voavam, Hércules usou suas flechas envenenadas com o sangue da hidra para abatê-las. A tarefa foi cumprida com sucesso, mostrando mais uma vez a inteligência e habilidade de Hércules. Ele não apenas eliminou a ameaça das aves, mas também usou a ajuda divina de Atena, mostrando a importância da sabedoria e da estratégia em conjunto com a força bruta. O touro de Creta. O sétimo trabalho de Hércules o levou à ilha de Creta, onde ele deveria capturar o touro de Creta. Este touro branco magnífico era sagrado para Poseidon, mas havia se tornado selvagem e causava destruição em toda a ilha. Hércules viajou para Creta e encontrou o touro. Ele usou sua força e habilidade de luta para dominar o animal sem machucá-lo. Montando o touro, Hércules o conduziu de volta a Micenas, onde Euristeu, impressionado, permitiu que o touro fosse solto novamente. Este trabalho demonstrou a habilidade de Hércules em lidar com animais selvagens e sua capacidade de cumprir tarefas difíceis, sem causar danos desnecessários. Ele provou ser um herói capaz de controlar até mesmo as criaturas indomáveis. Os cavalos de Diomedes. O oitavo trabalho de Hércules envolvia os cavalos carnívoros de Diomedes, rei da Trácia. Estes cavalos eram selvagens e alimentados com carne humana, aterrorizando toda a região. Hércules viajou para a Trácia e enfrentou os guardas de Diomedes, derrotando-os com facilidade. Ele então capturou os cavalos e os levou para a costa. Diomedes tentou recuperar seus animais, mas Hércules lutou contra ele e o derrotou, alimentando os próprios cavalos de Diomedes com seu dono. Este trabalho mostrou a implacável determinação de Hércules e sua habilidade em lidar com situações extremamente perigosas. Ele eliminou uma ameaça aterrorizante e cumpriu a tarefa com coragem e força. O cinto de Hipólita. O nono trabalho de Hércules era obter o cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas. Inicialmente, Hipólita recebeu Hércules de maneira amigável e estava disposta a dar-lhe o cinto. No entanto, Hera, sempre disposta a sabotar Hércules, espalhou rumores entre as Amazonas de que Hércules planejava sequestrar sua rainha. Uma batalha se seguiu e Hércules, acreditando que Hipólita havia traído sua confiança, matou-a e tomou o cinto. Ele retornou a Euristeu, que aceitou o cinto como prova do cumprimento do trabalho. Este trabalho destacou os desafios que Hércules enfrentava, não apenas de criaturas e tarefas impossíveis, mas também da interferência constante dos deuses. Sua habilidade de adaptar-se e superar esses desafios mostrou sua verdadeira força e resiliência. O gado de Gerião. O 10º trabalho de Hércules era roubar o gado de Gerião,
um gigante de 3 corpos que vivia na ilha de Eritéia. O gado era guardado por Ortro, um cão de 2 cabeças, por Eurition, o pastor. Hércules enfrentou muitos desafios nessa jornada, incluindo um longo e árduo caminho até a ilha. Ao chegar, ele matou Ortro e Eurition antes de enfrentar o próprio Geryon. Usando sua força e habilidade de combate, Hércules derrotou o gigante e tomou o gado. Ele conduziu o gado de volta a Euristeu, enfrentando muitos obstáculos no caminho. Este trabalho mostrou a resistência, a perseverança e a força inigualável de Hércules, que superou todos os desafios para cumprir sua tarefa. As maçãs de ouro das Hespérides. O 11º trabalho de Hércules era obter as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides, que eram guardadas por um dragão imortal. Hércules teve que descobrir a localização do jardim, o que o levou a muitas aventuras e encontros com figuras míticas. Ele finalmente encontrou Atlas, que segurava o céu sobre seus ombros. Hércules convenceu Atlas a buscar as maçãs, oferecendo-se para segurar o céu temporariamente. Atlas retornou com as maçãs, mas tentou enganar Hércules, oferecendo-se para entregar as maçãs a Euristeu ele mesmo. Hércules, com astúcia, pediu que Atlas segurasse o céu novamente por um momento. Então, pegou as maçãs e partiu. Este trabalho destacou a inteligência e astúcia de Hércules, além de sua habilidade de trabalhar com outros para alcançar seus objetivos. A captura de Cérbero. O 12º e último trabalho de Hércules era capturar Cérbero, cão de 3 cabeças que guardava a entrada do submundo. Esta tarefa era a mais perigosa de todas, pois envolvia descer ao reino dos mortos. Hércules viajou até o submundo e, com a permissão de Hades, enfrentou Cérbero. Usando sua força bruta e habilidade de luta, Hércules conseguiu dominar o cão e levá-lo até a superfície. Euristeu, aterrorizado ao ver Cérbero, ordenou que Hércules retornasse a criatura ao submundo. Hércules completou sua tarefa, provando sua força e coragem uma última vez. E aí, criançada, gostaram da história? Qual foi o trabalho de Hércules que você achou mais incrível? A Ingrid e a Diana adoraram e a parte preferida delas foi a da Hidra. Eu, particularmente, gosto do cinto de Hipólita, já que um dos meus sobrenomes é Hipólito. Histórias mitológicas sempre me encantaram, talvez por influência do meu sobrenome. Fato é que tive como um dos critérios para escolher o nome das minhas filhas, eles terem origem mitológica, Ingrid da mitologia nórdica e Diana da mitologia romana. Quem sabe um dia eu conte as histórias delas por aqui. Muito obrigada por acompanharem mais um episódio do podcast da coleção Inspirações. É sempre maravilhoso compartilhar com vocês essas histórias mitológicas de uma maneira simples e divertida. Espero que tenham se encantado tanto quanto eu. Se vocês adoram essas histórias e querem levar um pedacinho dessa magia para casa, nossos e-books estão disponíveis para compra. Basta clicar no link da descrição e garantir o seu exemplar. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @inspiracões_podcast, para ficar por dentro de todas as novidades, conteúdos exclusivos e muito mais. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a explorar o incrível mundo das mitologias. Até lá!